Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que tudo corra bem para si aí. Nós também estamos melhor agora, que estamos a conversar consigo. Mais um programa semanal, um programa de aulas, em particular com o nosso convidado especial, Maulana Ali, que está aqui do nosso lado, a quem nós também desejamos boas-vindas, que hoje vai nos trazer uma aula muito profunda, que precisa, o momento em que nós vivemos, esta aula é importante mesmo ser chamada. Ele quer falar da moral. Da moral, é o momento em que nós estamos num país de controvérsia, um mundo de dificuldades, um mundo onde as mortes é algo normal, um mundo onde os casamentos de homens com homens iguais é normal, um mundo que nós estamos a ver que casar uma mulher com outra mulher também é normal, um mundo onde nós estamos a ver que a exploração está sendo motivo de orgulho. Quanto mais você explora, fica mais à vontade. As colonizações estão sendo mais, estamos a voltar nos tempos remotos. Então, é nesta forma que o Maulana aqui nos traz para nos ensinar a cura dessa situação toda. Não é o comprimido, não é paracetamol, não é antibiótico, mas a cura disto é a moral. A moral, a atitude, o comportamento, ele vai se cingir nesta fase toda. Maulana, estamos a falar da moral. Esta moral, o que é religiosamente? Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que tem nos concedido. E em seguida, enviar saudações ao nosso querido mensageiro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre seus familiares e todos os seguidores, aqueles que seguiram ele com perfeição até o último dia. Indo mesmo para a questão do dia, qual é a definição de moral? Primeiro, literalmente podemos dizer que moral é um conjunto de regras, atitudes que se usam dentro de um convívio. E falando disso a nível religioso, se nós formos a ver a personalidade do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que deve ser orgulho para todo muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Sagrado Alcorão que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele diz aos crentes que, na verdade, tendem na vida do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam o melhor exemplo para aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala e no último dia. Isso significa que aquele que almeja sucesso, que quer ser um bom homem, que quer ser um bom crente, então que olhe na personalidade do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, porque Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele foi um homem brilhante quando se fala dos aspectos morais. Dos aspectos morais. Então, sendo assim, qual é o conceito? Como é que nós podemos pautar, por exemplo, quando falamos da moral aqui, estamos a trazer um tema que é da humanidade. Você é muçulmano, não é muçulmano, tem que ter atitude. Seu comportamento tem que ser aceitável, aceito na sociedade. E qual é o conceito que a sociedade tem que tomar para começar a almejar voltar àqueles momentos onde há racionalização do pensamento, de valor da vida? Tendo em conta que hoje a sociedade moralmente está degradada. Se nós formos a ver, os ensinamentos de todos os mensageiros já estão água abaixo. Parece que o mundo está no princípio, quase voltamos para os tempos anteriores. É uma das coisas que eu sempre costumo dizer para os meus alunos, aqueles ainda não entendem o que é o mundo. Nós estamos a voltar, além, fala-se mais da civilização hoje em dia, mas afinal de contas, a civilização já desapareceram. Um dos aspectos que é tão preocupante, não só preocupa os muçulmanos ou então a sociedade em geral, também preocupa o próprio governo. É o caso das violações, quer dizer, violações sexuais. Se nós formos a fazer um estudo, aprofundar isso, por que é que muitas raparigas são violadas? Porque elas próprias é que incitam esta violação.
tendo em conta, se a rapariga não está vestida, ela está quase totalmente despida. Ela se encontra na sala de aulas. O professor está lá dando aula, reparando como é que ela está vestida. Aquilo leva o professor a cair num erro. Então, isso o que faz com quê? É porque a rapariga, do modo que ela está, é que induz o professor a cair neste erro. Então, a sociedade está degradada a nível moral, a nível social, a nível cultural, quer dizer, todos os valores ensinados pelos profetas ou ensinados pelas religiões, hoje em dia não são visíveis, estão sendo descartados. Mas, como dizia, o que nós podemos fazer para recuperarmos esses valores? É seguirmos os ensinamentos divinos, então os ensinamentos daquelas pessoas adequadas que dia após dia lutam para o bem-estar da sociedade. Seguirmos os ensinamentos daqueles que estão a compactuar com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam ou dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos aqui um dos objetivos do envio da vinda do Nabi Karim alayhi salam. Também ele, na sua doutrina, repisou muito sobre a conduta ou a atitude. Qual é o objetivo da vinda dele? Qualquer um que tem um plano ou então qualquer projeto que é traçado, dentro daquele projeto deve-se definir a missão, as metas, os valores que esse projeto quer alcançar. Da mesma maneira, o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também, ao vir nessa fase da terra, também teve suas metas, teve seus valores, suas identidades. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam definiu isto de uma única maneira, de uma maneira muito simples, e esta definição foi aglomerando todos esses valores, todas as identidades, todas as metas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que que na verdade eu fui enviado para aperfeiçoar o comportamento moral. Quer dizer, todos os rituais, as pessoas podem dizer, não, o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio e Allah subhanahu wa ta'ala também ordenou o salat, ordenou o zakat, ordenou o jejum, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam repisava nisso, quase não era só a moral que ele falava, mas não. O salat, de frisar que todas essas ações, esses rituais, estão em prol da moral. Ok? Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de salat, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que na verdade o salat impede o seu praticante a imoralidade e a maldade. Quer dizer, todos esses são os rituais que nós fomos ordenados é para que o ser humano alcance a moral total. O ser humano alcance a moral total. Aí, meu caro telespectador, não esqueça de se subscrever ao nosso canal, não é? E comenta, porque esta parte moral afeta a todos nós, a mim, a sua casa, o seu bairro. Estamos a ver meninas que andam de roupa não decentes. Temos, por exemplo, quando alguém pessoas a serem linchadas, a gente a ver isto é uma preocupação, preocupa o governo, preocupa o religioso, preocupa para quem tem moral, Agora, em situações difíceis, também será que a moral é chamada? Tu encontras um assassino dentro de sua casa, um ladrão dentro de sua casa, e ele está com faca e tudo, com arma para tirar a si. Como é que você pode se comportar enquanto você é uma pessoa de grande moral? Pronto, em qualquer situação a moral é indispensável. Quase a nossa vida é baseada nas atitudes, nos aspectos que nos fazem lembrar ao nosso Criador. Como dizia, se alguém pode te acometer em qualquer situação com faca, mas lembre-se também de agir de acordo com os ensinamentos divinos, voltarmos ao que o Alcorão diz, ou qual é, se existe um hadith no nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, quando alguém se encontra nessas dificuldades. Tendo em conta, só para dar um pequeno exemplo aí, a gente acompanhou nas histórias
daquilo que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam passou quando ele se encontrava em Makkatul Mukarrama. Quando ele foi boicotado, os seus companheiros outros foram assassinados, até que tiveram uma reunião, queriam expulsar o Nabi sallallahu alaihi wasallam, então queriam assassinar. E quando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala veio, o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a emigrar para Madinatul Munawwara. E lá em Madinatul Munawwara, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam fortificou o seu exército, fortificou o Islã, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam voltou, foi para Meca na altura da conquista de Meca. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam vai para Meca, vai com um exército extraordinário de homens bem equipados. E quando chega em Makkatul Mukarrama, os residentes de Meca pensavam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam iria fazer uma retaliação daquilo que ele passou. Mas pelo contrário, foi quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, naquela altura ele tinha o poder, todo o exército estava nas suas mãos, os descrentes de Meca totalmente eles estavam envergonhados. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam pergunta a eles: o que vocês acham que eu vos farei hoje? O Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia essa pergunta enquanto todos os residentes de Meca se encontravam aí. O poder estava nas mãos do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Todos eles responderam: nós achamos que você vai nos fazer o bem porque tu és um irmão generoso, também filho de um irmão generoso. Vejamos a resposta deles. Aqui, se fosse cada um de nós, se eu fui expulso de um bairro para outro e chegando naquele outro bairro, eu posso dizer que estou equilibrado, já tenho posses, o que vocês acham se eu for a voltar para aquele bairro antigo? Eu, antes de sair daquele bairro, eu não era nada, mas agora sou um secretário, não sou um secretário-geral. Você esperam uma retaliação. Mas não foi isso que aconteceu com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fez essa pergunta, qual eles responderam: nós esperamos o bem de você, porque ele é um generoso. Foi quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para eles: prontos, vocês vão, na verdade, vocês são os libertos. Quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não maltratou a ninguém. Apesar que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha toda a noção que foram esses que me expulsaram de Makkatul Mukarrama, aquela terra em que eu tanto gostava. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam pautou pela moral. Pautou pela moral, e esta moral mesmo que nós também, se for nesse caso, não é? Também pauta pela moral. E agora, os impactos positivos que podem causar uma boa moral. Numa sociedade em que as pessoas optam pela moral, quer dizer, podemos considerar esta sociedade como uma sociedade virtuosa, uma sociedade do bem-estar. Pelo contrário, numa sociedade em que todas as pessoas estão mergulhadas na imoralidade, não há sossego, não se dorme. E frisar que a moral quase é o Islã, a moral quase é a religião. Por exemplo, existem certas pessoas que se intitulam de serem grandes crentes. Eles são frequentes nas suas orações obrigatórias, talvez pagam o zakat, jejuam e se orgulham por isso, mas se nós formos a ver eles, o modo de convivência, como eles convivem com os outros, como convivem com os trabalhadores, como convivem com os vizinhos, não tem nada a ver, quase não há nenhum sinal do Islã. Apenas o Islã deles está nas coisas que são obrigatórias, nos rituais. Mas, segundo o profeta sallallahu alaihi wasallam, o salat dessas pessoas não tem nenhum valor. O zakat dessas pessoas não tem nenhum valor. Porque ele não dignifica como muçulmano. Não dignifica como muçulmano. Se nós formos a ver o jejum é um pilar obrigatório do Islã. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, só para ver que jejuar não é só se privar da comida ou da bebida, não. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: aquela pessoa que jejuar e continuar a mentir, a caluniar, então é melhor para essa pessoa começar a comer. Quer dizer, o jejum dessa pessoa não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver no salat, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, aliás, um hadith al-Qudus, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz que, na verdade, eu aceito a oração daquela pessoa que é generoso, aquela pessoa que vela dos órfãos, aquela pessoa
que se preocupa com os seus vizinhos. Eu aceito o salário desta pessoa. Isso significa, se você reza diariamente, 5 vezes por dia, faz orações facultativas, paga a caridade, mas você não tem moral, não respeita, anda a caluniar as pessoas, então isso... Você acaba sendo causa de turbulência. Você acaba sendo causa de turbulência. Qualquer sítio que você chega, há problemas. Há problemas. Então, você, perante o Islã, na verdade, você não tem valor nenhum. Aí, meu caro telespectador, estamos a ouvir aqui essa aula de Maulana Ali, a nos trazer aqui para partilhar consigo aí, não é? Estamos a ver que a moral é a coifa da realidade. Quando você é um bom religioso, tem a moral, é um bom religioso, as pessoas se aproximam de ti. E quando tu és turbulento, é fatano, é uma pessoa onde estás causa problema, você há de ver, nem que você cria condições de criar condições de ter pessoas aglomerarem assim, uma por uma, vão te abandonando. E você vai chamar aquele mal, pensando que você vai ficar... tem justificações, mas todo mundo também, cego não é, vai pensar, esses todos estão de fugir, será? Todos não têm juízo? Então, a coisa é como essa, mas a melhor maneira ali é a moral, aprender a moral, compreender, divulgar, para nós podermos oferecer. Você nunca vai ser militante de busca de moral para a sociedade quando você não tem moral. É impossível. Você não pode oferecer o que você não tem. Então, sendo assim, estamos a ver com Maulana Ali e algumas recomendações para a nossa sociedade. Como é que podemos pautar neste mundo que estamos em controvérsias? Em todo lado há obscenidade, em todo lado há intrigas, em todo lado há corrupção, em todo lado não há valor da vida. Como podemos fazer? Olhando para a situação do mundo, como em todo mundo as pessoas choram, vamos lá, do que falar do mundo, no nosso país, na sociedade em que nós vivemos, o mundo é tão vasto, talvez pode existir alguns lugares que existem lá as pessoas a viverem, a desfrutarem do bem-estar. Somente na nossa sociedade, onde há problema de linchamento, até hoje em dia está a haver mais outros problemas nos lugares onde que a moral devia ser vivida, que são nas escolas. Hoje em dia nas escolas virou lugar onde os estudantes, alunos, de proliferação de álcool e drogas. Então, quer dizer, os professores, a sociedade em geral, os líderes, qualquer indivíduo tem um papel tão importante para mudar este cenário que está a acontecer. Quer dizer, não podemos esperar do governo, não podemos esperar de outras pessoas. Quer dizer, para a restauração desses valores, deve começar a partir de mim mesmo. Cada um é responsável de ver a sua sociedade em ver num ambiente livre e fora desses problemas. São convidados aqui, meu caro telespectador, são convidados líderes, professores, gente de sociedade civil, não só esperar pelo governo, faça a sua parte, comece a paz por si mesmo e seu vizinho também vai ter a paz, seu bairro terá paz, sua escola terá paz, e porque Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru bi anfusihim, que Allah não muda a situação de um povo até que este povo comece a refletir sua mudança por si próprio. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá.